Oi, meu nome é Rafaela, sou graduanda do 9º semestre de odontologia. Meu trabalho é sobre o medo e a ansiedade de estudantes de odontologia frente à pandemia do novo coronavírus, um estudo transversal. Meu orientador foi o professor Wilker Mustafa. A humanidade, ao longo da história, ela passou por diversas pandemias, sendo que a mais recente é a de Covid-19, que teve esse status de pandemia no dia 11 de março de 2020 pela Organização Mundial da Saúde. Uma das profissões que é mais atingida é a odontologia, devido aos procedimentos geradores de aerosóis, sendo necessário uma série de adequações estruturais para que possa se continuar os atendimentos nesse momento, sendo que o dentista ainda precisa lidar com o medo de contágio e de transmissão, e essas questões também afetam o graduando em odontologia. Pensando nisso, o objetivo do nosso trabalho foi investigar as percepções de estudantes de graduação e pós-graduação em odontologia de uma universidade pública do sul do Brasil quanto ao medo e ansiedade frente ao manejo de pacientes e o risco de infecção no contexto da pandemia de Covid-19. O estudo foi realizado com os alunos da Faculdade de Odontologia da UFPEL, que responderam ao questionário online, que foi divulgado por meio das redes sociais, com um período de coleta de junho a agosto de 2020. E esse questionário ele continha dados sociodemográficos e quanto ao nível de formação a ser cursado no primeiro semestre de 2020. E para as perguntas relacionadas à Covid-19, elas foram traduzidas e adaptadas do questionário de Ahmed et al. E as perguntas eram: você está com medo de se infectar com Covid-19 de um paciente ou colega de trabalho? Você se sente ansioso em fornecer tratamento a um paciente que está tossindo com suspeita de estar infectado com Covid-19? Você se sente nervoso ao conversar com pacientes em ambientes fechados? Você tem medo de levar a infecção da sua clínica odontológica para sua família? Você sente medo quando ouve que as pessoas estão morrendo por causa do Covid-19? O trabalho foi aceito por um comitê de ética da Faculdade de Odontologia e todos os participantes preencheram um termo de consentimento livre esclarecido. As opções de resposta eram sim, não e não sabe, sendo que a amostra foi dicotomizada em sim e não, e as opções de comparações eram quanto ao nível de formação, o nível de formação na graduação podendo ser pré-clínica, sendo o primeiro e segundo ano, e clínica sendo o terceiro, quarto e quinto ano da graduação, e quanto ao sexo. Nós usamos o teste quadrado exato de Fisher, e um valor de P inferior a 0,05 foi adotado para significância estatística. No primeiro semestre do ano de 2020, a faculdade contava com 579 alunos, sendo 474 da graduação e 105 da pós-graduação. Destes, 9 não estavam matriculados no período da coleta, restando 570. Nós recebemos 408 respostas, sendo 331 da graduação e 77 da pós-graduação, tendo uma taxa de resposta da graduação de 71,18% e da pós-graduação de 74,29%. Para os não respondentes, 51 homens e 91 mulheres da graduação e 10 homens e 17 mulheres da pós-graduação não responderam à pesquisa. E comparando os respondentes e não respondentes, quanto ao sexo, não se teve diferenças estatisticamente significantes. Nas comparações entre graduação e pós-graduação, somente a pergunta: você se sente ansioso em fornecer um tratamento ao paciente que está tossindo com suspeita de estar infectado com Covid-19? Foi estatisticamente significante, sendo que a maior porcentagem de resposta sim foi dos alunos pós-graduandos, evidenciando a maior preocupação destes frente ao manejo do paciente no contexto da pandemia. Para as comparações do sexo na graduação, a mesma pergunta foi estatisticamente significante, tendo uma maior porcentagem de resposta sim do sexo feminino. A outra pergunta que foi estatisticamente significante foi: você sente medo quando ouve que as pessoas estão morrendo de Covid-19? Sendo que a maior porcentagem de resposta sim também foi do sexo feminino, revelando maior ansiedade da mulher frente ao manejo do paciente que pode ter algum sintoma e um maior medo frente à letalidade do vírus. Para as comparações do sexo para pós-graduação, somente a pergunta: você se sente nervoso ao conversar com pacientes em ambientes fechados? Foi estatisticamente significante, sendo, mais uma vez, a maior porcentagem de resposta sim para o sexo feminino, demonstrando o maior nervosismo das mulheres quanto ao manejo dos pacientes nesse contexto de pandemia. Nas comparações entre pré-clínica e clínica, as perguntas: você se sente ansioso em fornecer um tratamento a um paciente que está tossindo com suspeita de estar infectado com Covid-19? Você se sente nervoso ao conversar com pacientes em ambientes fechados? Você tem medo de levar a infecção da sua clínica odontológica para sua família? Foram estatisticamente significantes, sendo que a maior porcentagem de respostas sim foram dos alunos que estavam em fase clínica. Então, nós podemos concluir que os alunos em semestres iniciais, sem contato com as atividades clínicas, eles possuem um menor medo, ansiedade e nervosismo do contágio quando comparado com aqueles que já atenderam pacientes. E que as mulheres elas apresentam uma maior ansiedade de atender pacientes com suspeita de infecção, elas também ficam mais nervosas para conversar com os pacientes em ambientes fechados e elas sentem mais medo ao ouvir que a infecção com Covid-19 tem causado mortes. As referências. Obrigada pela atenção.